O Livro dos Espíritos. Prefácio. Item 8. Para concluir. Você que me leu até aqui tem todo o direito de perguntar, entre aspas, mas afinal, o que você quer dizer com as coisas que está dizendo? A revisitação aos textos básicos colhidos e elaborados por Allan Kardec e ao roteiro que ele seguiu para ordenar os ensinamentos de seus amigos espirituais, nos oferece oportunidade para alinhar alguns tópicos merecedores de mais amplas meditações. Vamos colocá-los em ordem. Primeiro, a doutrina que se depreende daqueles ensinamentos é lúcida, competente e de uma paradoxal simplicidade a despeito de suas amplas e profundas implicações. As ideias nucleares nela contidas não resultam de especulações teóricas meramente intelectuais mais ou menos ociosas. São expressão e textual de leis naturais, não impostas e nem colocadas como objeto de fé ou crença. São pura e simplesmente realidades cósmicas. É bom lembrar a esta altura que Paulo entendia a fé como antecipação do conhecimento. Também recomendou que nos ocupássemos das coisas invisíveis, que são eternas, e não das passageiras coisas visíveis. Estava certo, o grande pensador cristão do primeiro século. Na verdade, a fé que crê é a que sabe. Como lembrou Kardec, a fé tem que passar pelo teste da racionalidade, diante da qual nada tem a perder. Ao contrário, tem tudo a ganhar em confiabilidade e convicção. Segundo, abre aspas, a doutrina, escreveu Kardec em A Gênese, capítulo 1, número 13, não foi editada completa, nem imposta à crença cega. Se assim fosse, estaria em contradição consigo mesma, de vez que a evolução é de sua própria essência. Sempre haverá, portanto, em torno dela, regiões pouco exploradas e até ignoradas à espera de estudo. É necessário, sim, preservar a pureza doutrinária, mas não sufocá-la em uma redoma que lhe retire o oxigênio do qual necessita para interagir com o que se passa à sua volta. Ela é o nosso instrumento de trabalho, de aferição e de busca. É até possível que o Cristo estaria falando disso quando ensinou que era caminho, verdade e vida. De fato, o estudo das leis divinas é caminho e roteiro para se chegar à verdade, e é com a verdade que chegaremos ao melhor entendimento da vida. Entre aspas, conhecerei a verdade, disse ele, e a verdade vos libertará. A dicotomia, permanência e transitoriedade impõe um desafio que necessita ser definido com clareza, a fim de ficar bem resolvida em nós a posição a ser assumida. As leis são definitivas, acabadas, irretocáveis, insuscetíveis de modificação ou aperfeiçoamento. O conhecimento não. Ele é móvel, progressivo, crescente e sujeito à obsolescência em alguns de seus aspectos, a fim de que se possa renovar e expandir-se. Tais diretrizes foram claramente explicitadas pelas entidades instrutoras quando anunciaram a Kardec que ele teria de voltar em nova existência para dar continuidade ao seu trabalho. Voltar para que viesse apenas para repetir o que já dissera? Não há o que temer, portanto, pela doutrina espírita em si mesma e nos seus fundamentos. Eles são puros e estáveis. Deve-se temer, sim, pelo que se fizer de equivocado a partir de tais conhecimentos. Os conteúdos doutrinários encontram-se preservados no texto de O Livro dos Espíritos, que, ao contrário dos escritos evangélicos primitivos, espalharam-se em milhões de exemplares em numerosas línguas vivas.
Terceiro, falávamos há pouco de áreas ainda não suficientemente exploradas ou até desconhecidas. Uma delas está na interação espiritismo e ciência. A doutrina tende a uma aceitação cada vez mais ampla por parte daqueles que costumam considerar seus postulados como simples objeto de fé, crença, descrença, dúvida ou rejeição. Mantém-se estes na expectativa de pronunciamentos decisivos que a ciência como um todo ainda não está resolvida a proclamar, ainda que crescente número de cientistas e pesquisadores já tenham declarado convencidos da realidade espiritual subjacente. A doutrina, por sua vez, tem relevantes contribuições a oferecer à ciência, sempre interessada em abrir novos caminhos. Podemos alinhar alguns deles. As ciências de radical psi, por exemplo, psicologia, psiquiatria, psicanálise, necessitam de criativos e fecundos inputs já instalados na doutrina, como existência, pré-existência e sobrevivência do ser à morte corporal e, por conseguinte, reencarnação. Em idênticas condições de expectativa estão os ramos do conhecimento que trabalham com o ser biológico como a genética, em busca de melhor entendimento de funções e disfunções orgânicas e mentais. É inegável a falta que faz neste vetor científico o conceito de perispírito na sua função de organizador e administrador do corpo físico no processo da interação espírito e matéria, bem como na continuidade da vida após a morte. Ao escrever isto, testemunhamos o grande debate em torno do projeto Genoma que conseguiu, afinal, mapear o sistema genético. Persiste, no entanto, a grande questão: o que fazer desse novo conhecimento? Será o gene apenas uma espécie de software bioquímico regido por combinações aleatórias? Não teria, porventura, um componente psíquico, ou melhor, espiritual? Como vão parar na programação genética comandos kármicos que suscitam, por exemplo, marcas de nascença que se reportam a vidas anteriores? Como se combinam ou descombinam em uns tantos de nós para, eventualmente, disparar um processo canceroso, uma deficiência cardiovascular, uma alergia ou coisas ainda mais complexas como o autismo, a síndrome de Down, a genialidade ou a idiotia? Que impulsos determinam que o material nutritivo recebido da mãe produz, a partir de um ovo fecundado, um corpo físico com cada célula em seu lugar, com suas estruturas e funções específicas e ordenadas em uma afinada, entre parênteses, ou desafinada, orquestração? Será apenas um jogo bioquímico de acasos? Como é que o corpo, entre aspas, sabe que com aquela matéria-prima tem de construir células nervosas, sanguíneas, ósseas ou musculares? E depois de pronto o corpo, como ele se desenvolve? Mantém-se e se renova em um contínuo processo de troca com o ambiente em que vive? E mais, demonstrada como está a sobrevivência do ser à morte corporal, por mais que ainda se relute em aceitá-la? Como explicar a continuidade do pensamento e da vida se o cérebro físico se desintegra? Preservar a doutrina dos espíritos é, decididamente, nosso compromisso. O Espiritismo está apoiado nela e seus postulados fundamentais estão documentados em O Livro dos Espíritos. Tem nela um instrumento de busca, aprendizado e alargamento de fronteiras, não uma finalidade em si mesma. O que desejamos ou pretendemos, afinal, fazer do Espiritismo? Esta é uma das perguntas que a nós mesmos podemos e devemos formular em um momento como este,
em que somos solicitados a uma releitura de Kardec. Afinal de contas, se ele tivesse preferido limitar-se ao lançamento da doutrina dos espíritos e permanecer dentro dela sem dar mais um único passo, só teríamos hoje a primeira edição de O Livro dos Espíritos, para que fizéssemos dele o que entendêssemos e desentendêssemos. A física não se deteve nas formulações de Aristóteles ou Demócrito, nem a astronomia parou em Kepler, Copérnico ou Galileu, por mais inovadoras e até revolucionárias que fossem para a época em que foram concebidas. E não terá chegado ao fim de seu caminho evolutivo com Einstein e a física quântica. Mesmo depois de ultrapassados esses limites, em futuro que ainda não somos capazes de imaginar, continuarão válidos os fundamentos da realidade espiritual compactados em O Livro dos Espíritos. Kardec estava certo em caracterizá-los como expressões das leis naturais e teve o bom senso de deixar bem claro que nada de novo estava sendo inventado para compor o corpo doutrinário que lhe foi confiado. As leis naturais contidas na física ou na astronomia foram confirmadas. O que nelas não se enquadravam eram suposições e hipóteses e foi superado. A essência do conhecimento sobre a realidade espiritual está à nossa disposição nas estruturas doutrinárias, mas temos de entender que a busca em torno desses preceitos nucleares não termina com aquela etapa de trabalho, ao contrário, começa ali. Foi o que ele, Kardec, fez do Espiritismo, como também o fizeram seus continuadores imediatos, Denis, Delane, Aksakoff, Bosano, Jelly e outros tantos que a estes sucederam ao longo de quase século e meio. E nós, o que acabamos de atravessar os portais do século XXI, o que estamos fazendo? E o que farão os que vierem depois de nós? E o que faremos nós próprios quando para aqui retornarmos em novas existências? Será que não aprendemos com o lastimável episódio histórico que fez da doutrina de Jesus o cristianismo institucionalizado que hoje conhecemos? Jesus já nos falara das leis naturais a que se refere Kardec. Entre aspas, vim para confirmar a lei, não para revogá-la, disse. Nem por isso deixou de dar novo sentido e alargar a visão que tínhamos delas. Preveniu-nos, ademais, que tinha mais coisas a dizer e ensinar, o que ficaria para um tempo em que estivéssemos preparados para dar mais um passo à frente. Mesmo sujeitos aos temporais das paixões humanas, preservou-se nos escritos evangélicos sua doutrina, porque eram transparentes os ensinamentos contidos no Sermão do Monte, nas parábolas, nas metáforas colhidas nos fatos simples da vida. A sementeira, a qualidade do solo, a colheita, os frutos, as flores, as pragas, a chuva, o sol, a pesca, as estações do ano. Há que se entender, portanto, que preservar a doutrina dos espíritos é uma coisa, imobilizá-la é outra. Ela precisa exercer sua função de irrigar áreas cada vez mais amplas do conhecimento, a fim de nos proporcionar uma leitura da vida em toda a sua plenitude, segundo seus postulados básicos. Hermínio C. Miranda. Muito obrigado.